Boa noite a todos. Vamos dar início à audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, com a finalidade de debater aqui, a prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2022, em conformidade com a Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000. Convido a nobre vereadora para secretariar os trabalhos, vereadora Ana Paula Rossi. E gostaria também aqui de informar aos participantes, aos munícipes e a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara, que poderão também encaminhar os questionamentos, sugestões e demais manifestações pertinentes ao tema dessa audiência, previamente no site da Câmara Municipal de Osasco, através do banner da audiência, dessa audiência pública, que está disponibilizado no endereço www.osascospleg.br e de forma presencial, mediante o preenchimento de um formulário próprio, que está disponível na mesa que se encontra no hall ao lado da porta da entrada do plenário. Gostaria de convidar também para participar desta mesa dos trabalhos o senhor Bruno Mancini, que é secretário de Finanças do município de Osasco. Obrigado, Bruno. Solicito à senhora secretária que anuncie a presença dos demais presentes nessa audiência pública. Muito obrigado, Ana, por estar aqui junto com a gente aqui nessa audiência pública. Ótima noite para a gente. O convite. Boa noite a todos presentes nessa audiência pública. O senhor Jorge Poio, chefe de gabinete do prefeito Rogério Lins. A senhora Karine Simões, subsecretária do Tesouro Municipal. A senhora Daniela Andrade, diretora do Departamento de Dívidas Públicas da Secretaria de Finanças. A senhora Daniela, já falei, a senhora Elaine de Oliveira, subsecretária da Receita Municipal, o senhor Fernando Mariano, diretor do Departamento de Contadoria da Secretaria de Finanças. Muito obrigado, nobre vereadora Ana Paula Rossi. Fazem parte dessa Comissão de Economia e Finanças a nobre vereadora Elza Natal de Oliveira, que é a presidente, o nobre vereador Fábio Chirian, que é o relator, o nobre vereador Rafael da Silva, é membro, Luiz Carlos Soares de Oliveira, o Julião, membro, e a nobre vereadora Juliana Gomes Curvelo, que é membro também. Solicito à senhora secretária que anuncie a presença dos vereadores presentes nessa audiência. Vereador Julião na presidência, vereadora Ana Paula secretariando os trabalhos. Muito obrigado, nobre vereadora. Solicito Vossa Excelência, vereadora Ana Paula Rossi, que faça a leitura do ofício de número 7 de 2023 e os ofícios de justificativa dos nobres vereadores. Osasco, 14 de fevereiro de 2023. Ofício Comissões número 7/2023. Ao excelentíssimo senhor Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização da audiência pública no dia 28 de fevereiro de 2023, às 18 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre o tema Prestação de Contas referente ao terceiro quadrimestre de 2022, em conformidade com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, conforme solicitação da Secretaria de Finanças do município de Osasco.
Assim, solicito para a realização do evento convocação de funcionários para serviços de coordenação da audiência, recepção, confecção de ficha, livro de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado convite através do e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, assina Elza Natal de Oliveira, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Justificativas apresentadas de ausência. Osasco, 24 de fevereiro de 2023. Ofício 95/2023. Excelentíssimo senhor Carmônio Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Prezado presidente, recebemos e agradecemos vosso convite referente à audiência pública proposta pela Comissão de Economia e Finanças para tratar sobre a prestação de contas da Secretaria de Finanças referente ao terceiro quadrimestre do ano 2022. Impossibilitado de comparecer por motivo de compromissos anteriormente agendados, desejamos expressivo sucesso. Cordialmente, assina Michel Figueiredo, vereador. Osasco, 28 de fevereiro de 2023. A presidência da Câmara Municipal de Osasco. Referente à audiência pública. Pelo presente, comunico sobre minha impossibilidade de participar da audiência pública proposta pela Comissão de Economia e Finanças para tratar sobre a prestação de contas da Secretaria de Finanças referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2022, a ser realizada hoje, 28 de fevereiro de 2023. Atenciosamente, assina Rogério Santos, vereador. Ofício número 38/2023. A senhora Elza Natal de Oliveira, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Assunto: justificativa de ausência, audiência pública. Senhora presidente, devido a compromissos assumidos anteriormente, informo que não estarei presente na audiência pública proposta pela Comissão de Economia e Finanças para tratar sobre a prestação de contas da Secretaria de Finanças referente ao terceiro quadrimestre de 2022, a realizar-se nesta data. Sem mais, relevo estima e consideração. Atenciosamente, assina Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Essas foram as correspondências recebidas. Muito obrigado, nobre vereadora Ana Paula Rossi. Informo aos presentes também que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara de Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabyte Telecom, antiga Cabonet, e pelo site www.osascosp.leg.br. E o evento também estará disponível, né, no YouTube. Peço aos vereadores que estão aqui presentes que possam fazer suas perguntas. E agora quero convidar aqui a senhora Karina Simões para fazer o uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite a todos, aos presentes, aos nobres vereadores, ao público que nos assiste nas redes sociais. Eu vou começar primeiro com uma citação, se meu chefe aqui permitir. Eu vou começar com Eduardo Galeano. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminho, eu jamais alcançarei. Para que serve a utopia, então? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Eu achei importante, Bruno, trazer isso, porque a gente vem finalizar mais um exercício aqui, e, ao longo dos anos, a gente viu o orçamento crescer, a cidade crescer e também as suas demandas. A equipe técnica ela é utópica. Ela pretende, né, viver no mundo cumprindo todas as obrigações legais
e vendo também as políticas públicas sendo aplicadas. Todo esse cuidado com todas essas obrigações. Quando a gente vem apresentar números bons, que a gente vem apresentando, acredito que desde 2018 a gente viu essa evolução, a partir de 2017 a gente viu esse orçamento crescendo, mas a gente também viu as demandas da cidade. E no mundo, a gente sabe que é muito difícil colocar em prática esses recursos, colocar de acordo para atender todos os anseios da população e todos os programas de governo. Então, quando a gente vem aqui mostrar esses números, não necessariamente eles vão estar um mundo de sonho, eu digo, lá na ponta, lá na saúde, lá no ensino. E eu acho importante também, se você me permitir, eu contar uma pequena história pessoal. Da importância do orçamento, da importância das políticas públicas. Eu estudei a minha vida toda em escola pública. Quando eu tinha 8 anos, a minha mãe tinha 3 filhos na escola e não teve condições de comprar a tempo o uniforme escolar. E eu adorava estudar, eu era uma boa aluna. E eu tinha notas boas, porque eu amava, eu não tinha noção. O primeiro impacto que eu tive de uma falta de política pública foi quando eu tinha 8 anos. Eu e mais 2 companheiros de sala fomos retirados da sala de aula porque nós não tínhamos uniforme escolar. E aí, quando eu cheguei em casa, eu era muito assim para frente, eu não chorei, não fiquei revoltada, na verdade, me trouxe essa sensação de revolta, né? E aí a minha mãe procurou pela justiça, mas a justiça foi, não, deixa voltar. A supervisora de ensino falou, volta para a sala de aula, né? Mas naquele momento e durante anos, eu não vi isso ser aplicado. Demorou, no mínimo uns 15 anos para que começasse essas políticas de uniforme. Então, nós somos técnicos, hoje a gente vê o orçamento de um lado, mas a gente entende a importância daquele que está lá na ponta, porque todos nós, acredito que, não sei, eu passei por isso, mas não sei outros, se já passaram por isso. Então, a gente vem trazer números bonitos, a gente vem trazer essa potência que é Osasco, que está se tornando nos últimos anos, mas a gente não é a nossa parte é essa do número, é de zelar, é de acompanhar, é de cumprir com a regularidade, com os indicadores fiscais. E a parte que cabe às demais 30 e poucas secretarias, mais o legislativo, é aplicar isso. Então, é um trabalho em conjunto. Por que eu trouxe? É uma utopia que tudo funcione? Enquanto isso, a gente está caminhando, mas quem sabe um dia chegue. Então, assim, vai apresentar os números, e por que não está aplicado aqui? Por que não está aplicado ali? Então, ao longo do tempo, nós vamos seguindo, nós vamos dando o passo, vai indo, e a gente vai alcançando. Mas o interessante eu trouxe essa história pessoal porque alguns passos a gente já alcançou. Porque, se a gente lembrar de uns 15, 20 anos atrás, o aluno era retirado da sala de aula por não ter um uniforme escolar. Então, vamos apresentar os números. A audiência, ela vem com a Constituição de 1988, né, para que a sociedade participasse mais junto, né, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, e era uma forma de prestar contas. Isso em todas as áreas. Então, ela vem como um instrumento de participação popular a partir da Constituição de 88. E qual o motivo da realização dessa audiência pública específica? Então, no início dos anos 2000, os municípios estavam muito endividados, não tinham controle com gasto com pessoal, com a dívida, né? E, naquele período muito difícil que os municípios atravessavam, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. E ela veio com uma austeridade muito grande para disciplinar ao longo dos anos, né? E uma das inovações foi essa prestação de contas, foi ter um cuidado maior com as projeções, com as previsões do orçamento, né? E para que não fosse inflado, para que acompanhasse, para que desenvolver metodologias também e indicadores para conter esse endividamento. Então, a gente vem atendendo, né, o disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 101 de 2000. Então, esse é o motivo da gente estar aqui. Então, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro,
o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição. As metas fiscais são metas previstas de receitas, despesas e indicadores de resultado primário e nominal e montante da dívida pública, estabelecido no anexo de metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, as metas fiscais, elas são o coração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a gente tem as peças, a Lei de o PPA, a Lei de Diretrizes e a Lei Orçamentária. Tudo isso também a partir da Lei 101 de 2000. Então, integrará o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, que serão estabelecidas anualmente em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida, para o exercício a que se referirem, para os 2 seguintes. E o que a gente vem demonstrar? A gente vem demonstrar que os valores de receitas e despesas constantes da Lei do Orçamento são compatíveis com o que a gente apresentou como metas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que os valores das despesas autorizadas na Lei Orçamentária poderão ser executados a partir da efetiva arrecadação das receitas. Então, vem a Lei de Diretrizes aqui, nela vem o anexo de metas, o Legislativo aprova. Aí, depois, vem a lei orçamentária. Conforme a gente vai executando o orçamento, quadrimestralmente, a gente vem debater esses números e ver se está evoluindo de acordo com o que foi previsto. Quais os objetivos em estabelecer as metas? É aquilo que eu falei no início, né? Era uma forma de manter indicadores para que se contesse as dívidas, né, o endividamento do município e garantir condições necessárias para a economia cresça, né? Manter a dívida em nível aceitável, dar confiança à sociedade de que o governo garantirá as condições necessárias à estabilidade econômica e ao controle da dívida. As metas do anexo de metas que foram aprovadas na LDO são metas de receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida consolidada. Eu vou apresentar até o resultado primário. E a Daniela, diretora da dívida pública, ela segue a partir do resultado nominal, que são indicadores de dívida. É ela quem acompanha, juntamente com o Bruno, com o Fernando, toda a dívida, as operações de crédito, a regularidade toda do município. Aqui são conceitos, a gente sempre traz, né? Porque assim, a população, a gente entende que a Constituição, as leis, ela vem para nos aproximar da população. A audiência pública foi criada por isso. Mas a gente entende que é difícil. Então, assim, às vezes não tem essa participação, às vezes não tem uma linguagem muito clara, e a gente tenta, ao longo das apresentações, ao longo das prestações de conta, trazer uma parte conceitual. Aqui, basicamente, a gente pega o conceito que está na Lei 4.320, que a receita pública, né, ela é todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, efetivados através de numerário ou outros bens representativos de valores que o governo tem o direito de arrecadar em virtude de leis, contratos e títulos. Ela também é citada no artigo 11 da Lei 4.320, de 1964. É a lei que rege a contabilidade pública. É uma lei de 1964. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias: receitas correntes e receitas de capital. As principais receitas correntes são os impostos e as taxas, transferências correntes, as cotas-partes do ICMS, IPVA e FPM. E as receitas de capital são aquelas provenientes de operações de crédito, de convênios destinados à realização de despesa de capital. As principais receitas de capital são as operações de crédito, alienação de bens e transferências de capital. E aqui vem a receita consolidada. O STN determinou também que o orçamento ele fosse consolidado. Então, aqui, no município, é a administração direta, indireta, a FITO e o IPMO. Então, essa é a receita total consolidada. Ela foi prevista em 3.862.706.594. E a gente arrecadou 4.118.266.154.
Então, a gente teve um excesso de arrecadação, já é o segundo ano, não foi no vulto do excesso de 2021. Vale ressaltar que, em 2020, a gente iniciou a pandemia. Então, naquele cenário de incerteza, a gente acabou prevendo para 2021 um orçamento mais conservador. E, para 2022, não foi tão conservador, mas a gente tem esse crescimento, né? Ele foi responsável, mas aí contou também com aquele próprio período pandêmico, né? Que as nossas plataformas digitais, naquele período em que todo mundo começou a consumir, a gente tem os nossos principais Mercado Livre, iFood, né? E aí a arrecadação, mesmo em 2020, ela já veio grande, em 2021 o excesso, e em 2022, apesar de não estar, ele foi responsável, como o de 2021, não tão conservador, então a gente ainda assim teve um excesso que acho que foi em torno de 302 milhões, em percentuais 7%. Aqui é um gráfico, né, que demonstra o azul claro as receitas correntes e o azul escuro as de capital. E aqui a receita só da prefeitura. Então, aqui que a gente previu 3.757.881.738 e arrecadamos 3.970.377.94. Aqui é um gráfico. Depois a gente vai disponibilizar a apresentação também, fica no portal da transparência. Aqui é uma evolução das principais receitas. É um comparativo de 2022 em relação a 2021. A gente já vinha apresentando esses números, acho que desde 2021, né, essa crescente, e em todas as receitas, principalmente o ISS. É um aumento efetivo de 13%. O terceiro quadrimestre essas são as principais receitas correntes. Essa aqui seria o poder de arrecadação municipal, né? Osasco cresceu muito e hoje praticamente a sua receita ela supera muito, em muitos níveis, qualquer transferência federal ou estadual. Aqui é em relação ao que foi previsto. Aquele outro quadro era consolidado. Esse é o quadro só do município. Da previsão até o terceiro quadrimestre de 3.599.967.586, a gente arrecadou 3.908.102.957. Esse excesso, ao longo do exercício de 2022, ele serviu principalmente para a revisão da tabela 7, que foi a revisão que era a menor tabela, né, Bruno? Daqueles trabalhadores nossos de nível médio, operacional. E, na verdade, ela contemplou várias carreiras, né? E aí parte disso acho que foi até aprovado aqui, veio o projeto de lei, o legislativo contribuiu também, e era um compromisso muito antigo, né, de governo com esses funcionários operacionais, e tinha alguns administrativos também. Aqui é conceito também, né? Foi 6. Vou corrigindo aqui. Então, ela atingiu 6.000 servidores, a tabela 7. Aqui é o conceito também de despesa, né? Constitui-se gastos fixados na lei orçamentária ou em leis especiais destinados à execução dos serviços públicos e dos aumentos patrimoniais à satisfação dos compromissos da dívida pública. Ela é prevista no artigo 12 da lei que rege a contabilidade pública, Lei 4.320, de 64. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: despesa corrente e despesa de capital. Então, a despesa corrente é o custeio da máquina pública. É gastos com pessoal, encargos, juros e encargos da dívida, material de consumo, serviços e encargos da dívida, ou seja, os gastos de manutenção das atividades e dos projetos. E a despesa de capital é aquela destinada aos investimentos da cidade, obras, instalações, aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inversões financeiras, e concessão de empréstimos e amortização de dívidas. A despesa fixada por exercício foi 4.282.695.444. Esse resultado é consolidado também, conforme determina o STN.
E, efetivamente, a gente fala a despesa liquidada é aquela que foi realmente realizada e atestada. Então, é a despesa liquidada, 3.692.636.586. Então, do que tinha disponível no orçamento, foi executado 86%. É um desafio também, é uma utopia, né? Executar um orçamento de 5 bi, com 35 secretarias, tendo que comprar, tem editais. Então, às vezes, e tem muitas obrigações. O tempo todo, é muita legislação. A gente é auditado tanto pela STN quanto pelo Tribunal de Contas do Estado. E Osasco, como vem nos últimos anos crescendo muito em arrecadação, é um município que tem recursos, é um município grande. Então, eu não tenho noção da quantidade de requisições e do quanto somos auditados diariamente. Isso em contratos, lá na própria SECOL, a Secretaria de Compras. Então, assim, é um desafio muito grande. Parte do nosso tempo, às vezes, uns 30%, 40% do dia, é para responder requisição. Da despesa aqui, só da prefeitura. Então, do que tinha, ela praticamente é o mesmo percentual. Do que tinha disponível orçamentariamente, 3.840.227,35, foi liquidado 3.279.132.308. Então, 85% do orçamento previsto para o exercício foi executado. E aqui a gente vem com os resultados orçamentários. Então, dentro do que foi realizado, em termos empenhado, a gente teve um superávit orçamentário, um resultado orçamentário de 11,45. Com relação à despesa liquidada, o que é empenhado e não é liquidado, ele vira restos a pagar. Então, traz para o próximo exercício. Então, parte dessa receita ela é vinculada a esses restos, serão executados no exercício seguinte. Aí, do que foi liquidado dentro do próprio exercício, a gente também teve um resultado orçamentário de 17,2%. E do pago, 22,16%. Nos últimos anos, eu acredito que é desde 2017, a gente vem terminando o exercício com um superávit orçamentário, diferente de financeiro. Então, o que eu previ de receita, o que eu executei da despesa, eu tive um superávit orçamentário. E até 2015, quando a gente termina um exercício em déficit orçamentário, já é rejeição das contas direto no Tribunal de Contas. E aí vem para as considerações da Câmara Municipal, aí depende muito mais dessa questão de defesa. Mas, assim, e nos últimos anos a gente tem visto as nossas contas aprovadas. Então, assim, um grande ponto que a gente vem desde 2014 trabalhando, mas às vezes não conseguia, era fechar o orçamento com superávit orçamentário, porque tem que ter o equilíbrio. E aqui é o resultado primário. Ele é um indicador que veio para o controle também da dívida, dos endividamentos dos municípios naquela época. O que é o resultado primário? Então, é a diferença entre as receitas e despesas orçamentárias, deduzidas as receitas e despesas de natureza financeira. Então, a receita primária é a receita total do município, é o poder de arrecadação do município, é a receita gerada no próprio município. Né? Então, ela ela é excluída das operações de crédito, alienação de bens, rendimentos das contas financeiras. E a despesa primária também. É a despesa orçamentária total do município, excluídos juros, os encargos e amortização de dívida. Então, a gente fez uma previsão que a gente teria um superávit primário de 137 milhões. Então, esses 137 milhões, ele teria como objetivo eu conter a minha dívida, pagar meu endividamento. Só que a gente, como tem um poder de arrecadação muito grande, a nossa receita primária ela é muito grande. Então, a gente tem aí um mega superávit primário de 506 milhões. Então, o que é isso? Eu consigo cumprir o custeio, manter toda a minha máquina, o custeio da máquina pública, e esses 506 eu consigo honrar meus compromissos e os meus investimentos.
Aqui é o quadro das metas e o que foi executado. Eu vou até aqui. Agora é a Dani, a diretora da dívida, que vai dar a sequência. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu quero registrar aqui a presença do vereador Toniolo, acho que é da 10ª legislatura, né, Toniolo? Quero anunciar também e convidar para fazer parte da mesa o nobre vereador Fábio Cherian. Quero registrar a presença do presidente dessa casa, o vereador Carmônio Bastos, e já convidar para fazer parte da mesa. Quero também registrar aqui a presença do Bruno Santos. Muito obrigado pela presença. O Max, que está representando aqui o vereador Josias. E convido agora a nobre amiga Daniela Andrade para fazer uso da palavra e tem a tribuna inteira à sua disposição. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu vou dar continuidade na apresentação. E a quarta meta, resultado nominal. A quarta meta ela é a diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida de um período em relação ao período anterior. Ela indica se a dívida pública ela está aumentando ou diminuindo. A dívida consolidada líquida, em 31/12/2021, ela era 1.011.564.243. Em 31/12/2022, 665.763.672. Então, a gente tem um resultado nominal no quadrimestre com uma redução, ela diminuiu 345.800.571. Aqui consta o gráfico, onde que a gente pode verificar a meta da LDO de 2022, onde a gente estava prevendo uma redução de 88 milhões e houve essa redução de 345.800.571, o realizado no terceiro quadrimestre. Então, esse é um indicador que, quanto menor, melhor. Tá bom? A quinta meta, que é a dívida consolidada líquida, onde é a dívida pública consolidada, deduzidas as disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e demais haveres financeiros, conforme o artigo 3º da Resolução de número 40 de 2001 do Senado Federal. Aqui nós trazemos o terceiro quadrimestre dos 3 períodos dos últimos exercícios, 2020, 2021 e 2022, onde a gente pode ver o comprometimento da RCL com a dívida consolidada líquida do período, onde a gente verifica que 2020 o comprometimento da RCL era de 35,50%, 2021, 31,87%, e 2022 a gente finalizou o exercício com 17% de comprometimento, onde o limite de alerta é 108 e a gente cumpre bastante, né? Aqui nós trazemos o gráfico, onde ele indica os percentuais do período. E aqui os resultados do terceiro quadrimestre de 2022, conforme a LRF. A receita corrente líquida. Ela é a somatória das receitas tributária, de contribuição, patrimonial, serviços, industriais, transferências correntes e outras receitas correntes, deduzidas as transferências constitucionais e legais, acumuladas nos últimos 12 meses, conforme o artigo 2º, inciso 4º da LRF, de 101 de 2000. O principal objetivo da apuração da RCL é servir de parâmetro para os limites de despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da federação. E os limites foram estabelecidos, né, conforme a LRF, por parte das resoluções do Senado Federal. Trazemos também um comparativo dos últimos 3 exercícios, 2020, 2021 e 2022,
onde a nossa receita corrente líquida em 2020 foi de 2 bi 496, 824, 769. 2021, 2 bi 974, 818, 454. E finalizamos 2022 com 3 bi 691, 913 e 332. Despesa com pessoal, conforme o artigo 20 da LRF. O terceiro quadrimestre de 2022, a nossa despesa com pessoal atingiu 1 bi 298, 265, 19. Em confronto com a nossa receita corrente líquida de 3 bi 917, 187, 9, houve um comprometimento de 33,14%. Distante do nosso limite de alerta, de 48,60%, e o limite prudencial de 51,30%. A despesa com pessoal conforme a RCL, em confronto dos 3 últimos exercícios. A despesa com pessoal de 2020, 37,43% de comprometimento, 2021, 31,13% de comprometimento e 2022, 33,14%. O gráfico onde disponibiliza a projeção. Nós trazemos também aqui na apresentação a CAPAG, onde ela significa capacidade de pagamento e faz referência a uma classificação de risco elaborada pelo Tesouro Nacional para avaliar a situação fiscal de entes subnacionais, estados, Distrito Federal e municípios, e identificar aqueles que são capazes de honrar os seus compromissos. Exatamente, é o Serasa. Exato. O intuito da CAPAG é apresentar de forma simples e transparente se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional. A metodologia, basicamente, ele traz o endividamento, onde aponta o tamanho da dívida municipal relativa à receita corrente líquida, a poupança corrente, que se refere à relação entre despesas e receitas correntes do município, e índice de liquidez, que indica o nível de obrigações financeiras em relação à disponibilidade de caixa do município. Com os nossos 3 indicadores, o município ele consta com a nota B na CAPAG, onde o primeiro indicador de endividamento a gente atingiu A, o indicador de poupança corrente B, e indicador terceiro de liquidez A. Nós permanecemos com a nota A na CAPAG até junho, onde eu trouxe uma nota onde houve mudanças nas faixas de valores conforme a portaria do Ministério da Economia. Conforme o artigo 3º, o indicador de poupança corrente ele passou de A para B, mas onde não compromete nenhum investimento que o município queira realizar no percurso. E obrigada a todos. Deixa aqui. E agora vamos convidar o nosso amigo e secretário dessa cidade, Bruno Mancini, que é o nosso secretário de Finanças, para fazer uso da palavra. Você tem o microfone aqui na mesa, ou, se não, a tribuna à sua inteira disposição. Eu vou pedir licença, presidente, para ficar aqui na mesa, junto com os meus queridos vereadores, e poder me dar o direito de me emocionar mais uma vez, de vir aqui discutir números que são difíceis de compreensão em geral da população, mas que a nossa equipe se esforça cada vez mais para tentar trazê-las da forma mais transparente possível. E eu me emociono porque eu fico muito honrado de estar ao lado, né, nunca à frente nem acima, mas ao lado
de servidores tão dedicados e competentes, na sua maioria de mulheres que têm uma história de vida linda. Eu não tenho como não reforçar o que a Karine disse aqui sobre essa utopia que a gente sonha. Essa frase do Galeano, para mim, é muito emblemática e importante, porque a gente está aqui porque a gente acredita, né? Eu entendo que os vereadores aqui, Toniolo, muitas vezes vereador, sempre vereador aqui nessa casa, Ana Paula, Carmônio, Fabinho, Julião, são pessoas de muita coragem de abrir mão da sua vida pessoal, muitas vezes, do vínculo familiar, por um sacerdócio, né, que é a vida pública, que é exigente demais. E nós, como servidores, também fazemos essa escolha com um pouco menos de exposição do que vocês, graças a Deus, mas com uma bravura que me emociona mesmo. Então, ouvir a história da Karine e pensar que hoje mais de 75 mil alunos têm direito a um uniforme escolar de verão, de inverno, material, com mochila, com tênis, o computador agora que a gente está entregando, né, vai fazer a entrega agora, um sonho, né? A Ana Paula foi secretária de Educação recentemente e viveu isso do lado de lá, do executivo. Então, não tem como a gente não se emocionar que o nosso trabalho ajuda a contribuir para esse cenário. É claro que a nossa parte, né, todo mundo brinca, né, acha que a Secretaria de Finanças tem um superpoder, né, de cuidar do dinheiro, de determinar como vai ser gasto, e, na verdade, esse poder está em nome do povo, e por isso que está aqui me emociona muito, porque é o povo quem autoriza o município a gastar a partir dos seus representantes, que eu tenho a honra de sentar aqui do lado hoje. Então, eu fico muito feliz de vir aqui, fico mais feliz ainda porque os números são bons, né? Se os números fossem mais... Eu tenho pena dos meus antecessores, que tinham mais dificuldade, precisavam prestar contas mesmo aqui, né? Aqui a gente está comemorando as contas junto com o Legislativo, né? A responsabilidade social e a responsabilidade fiscal caminhando de mãos dadas. A gente tem visto, né, em nível federal, as discussões sobre desoneração de combustíveis, que afetou a nossa arrecadação também, né? Osasco sofreu com reduções do ICMS, especialmente no ano passado, por conta de desoneração dos combustíveis que aconteceram e que, graças ao nosso dinamismo econômico, permitiu que a cidade não sofresse esses impactos como outras sofreram, que dependem muito de transferências do Estado e da União, seja do ICMS, seja do FPM. Então, eu fico muito feliz e emocionado mesmo de ouvir essa história linda da Karine. Eu fiquei lembrando, quando eu era criança, né, eu tinha bolsa, né, durante o meu primeiro ano de escola, eu tive bolsa numa escola particular, e a minha mãe não tinha dinheiro para comprar uniforme também. E aí a gente comprou, eu lembro disso, uma calça, e o uniforme era marrom. Era um uniforme horroroso, na Escola Diocesana Virgem do Pilar, lá na Vila Matilde, em São Paulo. E eu lembro da minha mãe ter comprado uma calça de elanca marrom, que era quase o mesmo marrom do da escola, e um dia eu fui chamado na diretoria porque eu não estava com a calça de moletom da escola, e estava com uma calça diferente. E eu lembro de ter chorado também, cara, não fui tão forte como você de ir lá brigar, e depois acabei indo para o Estado e decidi cursar administração pública, estudar e ser servidor público. Estou aqui, vai fazer 10 anos em Osasco, nessa prefeitura que muito me honra, para a gente tentar transformar a vida das pessoas. Então, eu fico muito feliz de ouvir que essas histórias nos inspiram, e todo mundo deve ter uma história semelhante a essa, todo mundo é de muita luta aqui. E saber que hoje a gente pode entregar uniforme, entregar computador, fazer obras de infraestrutura que mudam a realidade dessas famílias. A gente estava conversando, né, o Bruno Santos está aqui hoje, visitando a Câmara também, a gente falando sobre projetos que estimulam o desenvolvimento econômico. Semana passada eu tive a honra de estar com a Elaine numa reunião em que a gente pôde pensar, né, junto com uma grande empresa que quer se instalar aqui na cidade, que às vezes a prefeitura tem que fazer muito, mas às vezes ela tem que não fazer nada para atrapalhar o setor produtivo, e a gente encontrou um mecanismo muito
inteligente de cooperação com a iniciativa privada que fez com que a gente estivesse nesse movimento de desenvolvimento que vem de muito tempo. Então, a gente tem que reconhecer, sob a liderança do prefeito Rogério Lins, mas que a gente está crescendo desse jeito, mas que esses números significam que a gente consegue entregar mais para as pessoas, né? A gente saltar em 2 anos praticamente 70% de crescimento, né, é uma coisa que é rara de se ver, né? E isso a gente vê não só nos números, mas vê na rua, né? Vê o cuidado com a cidade, o investimento onde mais precisa, na periferia, né? A gente sofrendo agora nesse momento com as fortes chuvas, vendo o que está acontecendo em outros municípios e Osasco hoje, ainda com os problemas que acontecem, é assim, incomparável com o que a gente tinha no passado. Então, eu fico muito orgulhoso de esses números não serem só bonitos na tela, mas representarem também muita coisa que a gente tem feito, e a parceria com essa Câmara é fundamental. Às vezes a gente abusa até dessa parceria. Eu venho aqui, em nome do nosso governo, o apoio está aqui também, agradecer essa cooperação e pedir desculpas, porque às vezes as coisas são corridas mesmo, né? E a líder do nosso governo, a Ana Paula, quem sofre mais, e o presidente também, mas com a cooperação de toda a mesa aqui, todos os vereadores, isso a gente tem conseguido fazer. Mas eu quero trazer aqui uma outra visão a respeito desses números que foram apresentados, para a gente ter um pouco da dimensão do que isso representa, né? A gente está falando, já absorvida a inflação, a evolução de 2021 para 2022, num ano depois de um ano de recessão econômica, né? Para quem não se lembra, o Brasil veio de 2 anos seguidos de recessão econômica para crescer em torno de 3% ano passado. A gente cresceu mais do que o dobro do Brasil já em ganhos reais, né? Já descontada a inflação que desvaloriza a nossa moeda. Então, a gente crescer em termos de potencial de entrega para a cidade, algo equivalente a quase 10 países, né? Se a gente fosse comparar Osasco com os demais países, Osasco é maior do que quase 100 países em termos de riqueza. Isso é muito expressivo, muito relevante. Outra coisa que eu acho que é importante de frisar, associando, né, a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social, é que esses resultados do ano passado foram obtidos no mesmo ano em que a gente fez o maior programa de inclusão social do Brasil, em nível municipal, que é o programa Nosso Futuro, que eu tive a honra de vir aqui apresentar e discutir com esses mesmos vereadores. Então, eu passo um filme quando a gente olha para esses números e todas as lutas que a gente tem para conseguir viabilizar, né? A minha equipe é maluca, eles já sabem, quando eu falo assim, eu tive uma ideia, se bobear, tem um grupo de WhatsApp deles que eles não me colocam, assim, ó, eu tive uma ideia, porque eles se arrepiam e eles nunca têm nenhuma posição que é contrária, sempre tentando construir, tentando viabilizar, acreditando que o nosso trabalho é um trabalho de trampolim, né? Muitas vezes a gente não é quem vai aparecer na foto, não é quem vai aparecer nos eventos de inauguração, mas é a nossa equipe quem ajuda a viabilizar tudo isso. Então, eu fico muito orgulhoso de estar aqui representado por essas mulheres e homens também, né? O Fernandão tá por aí, mas Elaine, Dani, Karine representam muito a cara do que é a nossa equipe, em termos de comprometimento, entrega e luta, né? Ninguém tem história fácil nessa secretaria, nem nesse governo. E aí reforçar, né, esses dados que mesmo fazendo o maior programa de inclusão social de um município que o Brasil já viu, com um volume de investimentos em infraestrutura, né, em políticas sociais que recolocam Osasco num cenário completamente diferente em nível nacional, a gente conseguiu reduzir nossa dívida praticamente pela metade, né? O que a Dani demonstrou ali é que o comprometimento, a nossa dívida em relação ao quanto a gente arrecada, nossa capacidade financeira, né, mais do que dobrou, né? Então, a dívida que representava mais de 31% caiu para 17% do nosso patrimônio, da nossa receita. Sem contar todo o patrimônio que o município tem, é um patrimônio social muito maior. E eu lamento, claro, né, que a gente caiu da nota A para a nota B, mas foi porque o professor mudou o critério da prova no meio do ano letivo. Aí fica mais difícil da gente conseguir passar com nota A, mas a nota B é uma nota ótima. Poucos municípios no Brasil têm AAA.
A gente teve o AAA até o ano passado e a partir dessa mudança metodológica, por conta de 4% da relação entre o que a gente gasta com as contas do dia a dia versus o que a gente tem, o que é muito saudável ainda, a gente tem as condições de apresentar novas políticas de financiamento. Eu venho sempre aqui discutir, defender a gente obter, fazer contratos de operação de crédito com responsabilidade, claro, mas porque esses dados nos demonstram que a gente tem condições de expandir a nossa ação com recursos que são recursos bons, né? A gente teve um tempo muito longo de poucas transferências federais, poucas transferências estaduais, e que o recurso que estava disponível era nos bancos. E a gente foi muito inteligente nas operações, estamos garantindo bastante regularidade nos pagamentos, renegociamos dívidas com a Receita Federal ano passado, que mudaram muito a qualidade desses nossos indicadores. Estamos reduzindo a fila de precatórios, né, que é uma fila histórica, né, dívidas de décadas que a gente está honrando junto com o TJ. Então, eu fico muito orgulhoso e feliz de poder estar aqui prestando conta, sim, mas comemorando mais do que isso, que a gente vai ter bons resultados, não só nesse ano de fechamento de 2022, como 2023, e o quanto essa Câmara colabora e coopera para a cidade, não conosco, mas com a cidade. Então, queria agradecer de coração a dedicação de vocês, o envolvimento, né? Tem uma piada, né? Uma historinha engraçada que é sobre a contribuição do porco e da galinha no café da manhã do leão, né? A galinha dá o ovo e o porco dá o bacon. A nossa equipe é o porco que dá o bacon, com perdão da minha expressão chula, mas é quem se compromete de verdade para que esses resultados aconteçam, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje compartilhando eles com vocês e com as pessoas que estão aí nos assistindo e que vão nos assistir, né, a partir da TV Câmara, do YouTube, do Facebook, e a gente fica à disposição sempre para retornar aqui, para tirar as dúvidas, esclarecer o que for necessário. E já, de antemão, eu quero agradecer a cooperação da Câmara também num projeto importantíssimo que a gente tem aqui na casa. Ele está trafegando, vai ser apreciado e votado em breve, que é o Avançar Osasco. Tem algumas coisas que são um xodó, né? Vocês já me ouviram falar várias vezes do Nosso Futuro. O Nosso Futuro era meu xodó mais novo, né? Então, eu tenho uma filha mais nova agora, que é a Yolanda, e tenho um filho mais novo que eu estou apaixonado, que é o Avançar Osasco, que é uma forma da gente converter esses resultados em mais desenvolvimento social e econômico, né? E é um conjunto de medidas todas articuladas que vão ser muito importantes para a cidade. Então, a gente volta aqui para discutir o Avançar, mas com certeza ele vai gerar resultados muito importantes para a gente. E aí eu quero fazer mais um pedido, presidente, líder do governo, nossos vereadores. A gente tem um outro PL aqui na casa, que é o PL da fiscalização. Nossos agentes fiscais e fiscais tributários têm, acho que a pior, eu posso falar isso sem errar, né? A pior referência salarial em relação ao volume de arrecadação que gera. E isso tem feito o nosso quadro de fiscalização reduzir drasticamente. A gente tem praticamente metade dos fiscais tributários que entraram no último concurso, e esse último concurso faz pouco mais de 5 anos. Então, eu conto com a compreensão e a colaboração de vossas excelências para que a gente possa avaliar com carinho isso e poder dar um retorno para esses bravos servidores que ajudam a gente a estar nesse resultado que a gente está aqui hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos. Fazer um bate-bola aqui com o secretário de Finanças. Esse pedido em referente aos fiscais, eu também vou pedir ao Executivo, em nome do secretário de Finanças, que olhe com mais carinho a questão da defesa civil dos nossos agentes, que o exemplo de São Sebastião é um exemplo vivo do quanto nós precisamos da defesa civil. E aí fizemos plano de carreira para fiscais, para os vigias, com todo direito que esses profissionais têm, mas olha com carinho lá o governo em relação aos agentes da Defesa Civil, a estrutura que temos, porque hoje a nossa cidade, acredito que a Zona Norte precisa mais do que a Zona Sul, entre aspas, da Defesa Civil,
E nós não temos nenhuma estrutura na Zona Norte, e os agentes também, a questão salarial está bem defasada. Então, fazer um bate-bola aí, já que, como diz o vereador Zé Carlos, uma cidade rica tem que dividir seu recurso, então pensa com carinho na questão da defesa civil. Com certeza. É importante reforçar isso, que são servidores também como nós, que se arriscam muitas vezes para salvar vidas, salvar o patrimônio das pessoas. É mais do que legítimo o seu reforço, presidente. E os agentes da Defesa Civil são uma das poucas carreiras, poucas estruturas que estão organizadas em carreira. O prefeito Rogério Lins teve a sensibilidade de conseguir avançar, tanto fazendo concurso para novos agentes, como para a progressão desses agentes que estavam esperando, acho que quase 12 ou 15 anos, essa evolução. E o senhor tem razão em relação ao olhar sensível que a gente tem que ter para que eles sejam recompensados também financeiramente, porque só aplauso, infelizmente, ainda não enche barriga e o mercado está muito caro. Sem me alongar mais, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade e colocar sempre a secretaria e o governo à disposição, em nome do meu amigo Poio, que está aqui representando o nosso prefeito, a gente continuar caminhando sempre de mãos dadas. Acho que o prefeito usa uma expressão muito interessante, que é as eleições acabam e o nosso partido tem que ser Osasco. Então, a gente não vê coloração partidária, não vê ideologia política, e a gente discute o que a gente acha que é melhor para a cidade. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade, pela paciência em nos ouvir. Muito obrigado pelas palavras, o nosso secretário de Finanças, Bruno Mancini. Quero agradecer demais aqui, e estar sempre pronta a todo momento, né, para nos ajudar aqui nessa casa, e pronto também para ajudar o povo osasquense, a nobre vereadora Ana Paula Rossi. Muito obrigado, viu? Agradecer também aqui demais o nobre vereador Fábio Chirian. Agradecer aqui o nosso presidente dessa casa, eleito democraticamente, e com certeza a democracia avança, e eu acho que vai fortalecer cada vez mais a união das famílias e do povo brasileiro. Quero também agradecer aqui em nome do Poio e o nosso secretário de Finanças aqui, o Bruno Mancini. Estendo um abraço a todos lá da Secretaria de Finanças, parabeniza lá a todos, né, por estar apresentando as receitas para o povo osasquense, e também mando um abraço lá para o prefeito, né, Rogério Lins. Nós somos poderes distintos, mas trabalhamos em prol da nossa população. Quero também aqui agradecer os membros dessa comissão, agradecer os palestrantes que aqui fizeram sua explanação e os demais participantes dessa audiência pública. Agradeço também os munícipes que, por meio da TV Câmara e das redes sociais, prestigiaram essa audiência. Agradeço ainda aos servidores da Câmara que organizaram e trabalharam nessa audiência, e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado e ótima noite a todos.